Viajantes do meu coração, estamos prontos para viver mais uma semana que não é qualquer semana. Esse 16 de setembro, em que eu estou conversando, gravando esse vídeo para vocês, é uma véspera de eclipse lunar no signo de Peixes. E eu refleti bastante como eu ia trazer esse vibes para vocês hoje. Pelo tom da minha voz, quem tá aqui há mais tempo já sabe, né? Que quando eu venho com essa voz, com esse pensamento, talvez com esse olhar um pouco distante, é porque realmente tem muita reflexão acontecendo aqui dentro. E pensei o que eu traria, se eu traria alguma coisa, se eu viria aqui, porque é uma semana que mexe muito com as nossas emoções. E antes de eu tentar traduzir algo no céu, eu respeito muito o que o meu coração diz. E o meu coração disse muito antes de vir gravar esse vibes pra gente, que apesar da gente buscar as nossas ferramentas de autoconhecimento, a gente buscar a astrologia como um direcionamento para ajudar a gente a se guiar melhor aqui na Terra, tem coisas que a gente não tem resposta. Tem coisas que a gente precisa realmente confiar no mistério. Tem coisas que a gente precisa, às vezes, fazer silêncio, às vezes buscar inspiração através da música, da arte, da poesia. Às vezes a gente precisa fechar os olhos, apagar as luzes. Às vezes a gente precisa só de um minuto de respiro para tentar, né, entender todo esse mar, todo esse turbilhão de emoções que atravessa a gente de vez em quando ou de vez em sempre. Para ser bem sincero, eu gosto bastante quando isso tudo vem, quando essas avalanches vêm, num sentido bom da palavra, porque muitas vezes já foram avalanches muito avassaladoras mesmo, né? E isso eu não desejo pra ninguém, mas eu acho que todo esse rebuliço interno, gente, faz parte de uma coisa tão importante na nossa vida, da gente, que é a gente se sentir viva, né? Que é a gente entender que tem muita vida. Quando a vida traz surpresas pra nós, porque a vida, cara, a cada dia que passa, a vida realmente confirma na gente que a vida é uma caixa de surpresas, coisas que a gente nem imagina tá sentindo, vivendo, acontecendo. E aí as coisas vêm pra mostrar pra gente que a gente tá viva, que tem muita coisa pra aprender ainda, que tem muita coisa pra gente refletir, que tem muitas decisões a serem tomadas, mas que em certos momentos a gente só precisa fazer silêncio, às vezes a gente só precisa buscar fontes de repouso. Essa semana não é uma semana que vai deixar a gente repousar tanto, porque tem muita coisa pra fazer, né? Tem muita coisa pra resolver. O Sol tá em Virgem ainda, a última semana dessa temporada de Sol em Virgem. Mas ao mesmo tempo a gente precisa respeitar o nosso ritmo, principalmente porque eu sinto que a gente está passando por uma finalização de um ciclo, de certa forma. O eixo Peixes e Virgem, que é onde está acontecendo esse eclipse, mais os movimentos do final de semana que eu vou trazer para vocês, demonstram muito esse limpar da caixa d'água. Como se a gente estivesse limpando, purificando, expurgando muitas coisas para dar espaço para liberar. É como se a gente vislumbrasse realmente muitos sonhos, viajantes, mas a gente precisasse entender que essa lua que está se eclipsando, né, esse movimento de se apagar da lua, fala muito de trazer mais luminosidade para o sol, que é o nosso futuro, que é a nossa consciência, que é a nossa razão, mas ao mesmo tempo deixando algumas coisas para trás. Então a gente vai ter que se limitar em algumas coisas, a gente vai ter que restringir algumas coisas, porque não vai caber tudo no fluxo dessas águas que estão correndo por aí na vida. Então, assim, viajantes, é uma semana que traz muitas emoções, é uma semana em que a gente fica muito sensível, com os ânimos muito à flor da pele, já vi de tudo. Eu, por exemplo, estou aqui bem emotiva. Para quem tem muito Peixes, Virgem, Sagitário ou Gêmeos no mapa, pode estar sentindo mais ainda as ativações, mas depende do mapa de cada um, porque tem muitas ativações no céu acontecendo. Tem gente que tá mais sem energia, tem gente que tá mais cansado. Eu, desde quinta-feira, desde que a lua tava em Capricórnio, tô sentindo uma morosidade, assim, nos dias, tentando respeitar isso, mas ao mesmo tempo sem deixar de fazer o que precisa ser feito. E tem gente que tá sentindo também no corpo, pessoas próximas a mim, intoxicação alimentar, processos digestivos, muita gente doente. Então, assim, Peixes é um signo que fala, né, da disseminação das coisas, ainda mais Netuno envolvido na jogada. Então, se cuidem, bebam água, se protejam energeticamente, estejam mais presentes. É uma semana pra gente estar muito atento, pra gente estar muito presente e pra gente acreditar muito que esse mistério, que essas surpresas, que essas não respostas, que essas coisas que a gente ainda não sabe para qual caminho seguir, vão levar a gente pro melhor. Eu resolvi fazer um vibes diferentes hoje. Eu vou começar ele lendo uma poesia para nós, uma reflexão, um dos meus textos que tem muito a ver com essa temporada de Lua em Peixes, esse eclipse de Lua em Peixes, que é só um gostinho, gente, do que a gente vai viver ao longo de 2025. Vou comentar disso melhor. E depois uma carta do meu oráculo que eu tiro pra vocês, como guia aí mais prático, mas eu selecionei essa carta a dedo, porque ela tem muito a ver com
com a energia que vem aí nessa semana, que já tá rolando, né, gente? Pra quem não me conhece, antes de tudo, eu sou a Ellen Noronha, eu sou astróloga viajante, eu venho aqui toda semana traduzindo esse céu com muito respeito a esses movimentos, a esses simbolismos e tentando dar um direcionamento pro que a gente tá vivendo aqui na Terra, mas que não determina nada. Nós somos, né, responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, pelos caminhos que a gente precisa seguir e aprender por eles. Não existe caminho certo nem errado. Se você ainda não conhece meu trabalho e quer, né, fazer uma leitura individual, ter esse guia para você de forma personalizada, de acordo com o seu mapa, porque isso daqui é muito abrangente, vem conversar comigo. A minha agenda de outubro já está praticamente metade preenchida, então só tenho mais metade dos horários para outubro. Então, vem conversar comigo. Aqui na descrição desse vídeo tem todas as informações. Eu queria já pedir pra vocês que vocês já se inscrevessem aqui no canal e já deixassem um like aqui nesse vídeo pra mim, assim eu consigo chegar em mais pessoas. E bora lá, gente. Vou começar lendo uma reflexão dos meus textos favoritos, que tem muito a ver com essa energia pisciana. Então, eu queria que vocês sentissem no coração, quem tá aí em pausa, vendo esse vídeo um pouco mais em paz, mais tranquilo, respira, às vezes fecha os olhos. Quem não tá, tenta se concentrar, tenta se conectar. Mas ele começa assim: na infinitude de tudo que um dia fui, a marca do último olhar para aquilo que já não sou mais. Sinto saudade de mim mesma, enquanto já antecipo a saudade de quem sou agora. Choro por quem ainda não fui, da mesma forma que sorrio para quem um dia ainda serei. Na infinitude de tudo que sou, me recordo que existe um mundo em mim, tão ainda inexplorado quanto lá de fora. Terras inabitadas, refletidas no coração fértil que transborda a vida, nos piscares de olhos que mal acreditam no que vem. Aquele que bateu forte, saindo pela boca dos desejos mundanos, descansa agora no sagrado de uma vida não eterna. A vida acontece aqui dentro, na infinitude de tudo que um dia acaba. Inúmeras dentro de apenas uma dentro de incontáveis ainda desconhecidas. O mesmo olhar vigia o relógio de fusos não vividos, buscando alento para uma vida vivida em casas no sentido anti-horário. O céu como teto do meu mundo, onde as estrelas iluminam os passos que caminham em versões de mim que nem eu mesma ainda conheço. Na infinitude de tudo que sou, me despeço dos finitos que um dia já fui e me misturo ao mistério dos infinitos que ainda serei. Esse é um dos meus textos favoritos. Tem até um reel sobre isso que eu vou deixar lá nos stories do Instagram, que é bem bonito, bem emocionante, e ele me lembra muito sobre a gente ainda não ter noção do que é desconhecido. Tem muita coisa que a gente não viu ainda, gente, tem muita coisa que a gente ainda não faz ideia, tem muita coisa desconhecida ainda por nós. Então tem muita vida para viver, né? Isso que me traz a sensação dessa semana de me lembrar que tô viva, que tem coisas acontecendo, que tem coisas para acontecer, que existem inúmeras possibilidades que a gente pode viver. Ainda mais que esse eclipse, essa lua em peixes, está sendo regida por Júpiter, que está em Gêmeos, né? Então fala muito dessa pluralidade da vida. Um outro tópico que me mostra esse texto é que nada é definitivo, que tudo é finito, que tudo um dia acaba. E essa é uma semana, como eu falei pra vocês, que leva a gente para muitas finalizações de ciclos e que a gente precisa tomar muito cuidado com as impulsividades, mas também de não deixar de agir por medo das nossas crenças que limitam a gente, de não acreditar que é possível ter algo mais, de sonhar algo mais, de ir além do que a nossa mente atual alcança. Então a gente precisa dosar, né, esse equilíbrio da vida entre o sonhar, o se inspirar, o acreditar que existe uma solução ou algo a mais e ao mesmo tempo ter a consciência, o pé no chão com relação à nossa realidade, que é onde esse sol em Virgem se exalta, né? Se exalta não, mas se coloca nesse momento. E é isso, viajantes. Amanhã a gente tem eclipse, é isso, eu já tô quase pro fim aqui, gente, porque essa é uma semana em que não quis tentar trazer direcionamentos. Eu acho que a gente precisa se ouvir um pouco mais, mas obviamente vou passar aqui um pouquinho, né, do que tá acontecendo ao longo da semana, mas queria que fosse um exercício nosso de autorreflexão, de autossensação, né, da gente tentar se desvendar, né, porque é uma semana de desvendar muitas coisas e por mais que a gente não tenha certezas, não tenha respostas, a gente confiar nesse mistério, nesse fluxo da vida que tá levando a gente para algo que a gente ainda não conhece. E a gente acreditar que esse mistério é algo bom, que essa surpresa da vida pode ser algo bom. A vida é uma caixa de surpresa, gente. E se a gente não confia que essa surpresa vai trazer coisas boas para nós, a gente tá fadada a viver uma vida amargurada, né? Sem sentido, muitas vezes. Então, eu acredito muito e muitas vezes prefiro não ter respostas. Na verdade, a gente não tem resposta de nada, né, gente? A gente tenta ter respostas, mas
deixar com que a vida se revele para nós. Então, o quanto a gente está com coragem para que a vida se mostre diante de nós, como ela precisa se mostrar, e a gente ter a fé de que a gente vai conseguir lidar com todas as coisas que vão surgir para nós. Esse eclipse acontece amanhã, às 11h24 da noite, no grau 25 de Peixes. Então, o Sol aqui em Virgem, a Lua aqui em Peixes. Ao mesmo tempo, aqui em Peixes, a Lua aqui em Peixes tem Netuno junto, tem Saturno junto, e são energias muito opostas. Netuno, planeta que fala muito dessa inspiração, do que é místico, do nebuloso, do ilusório, muitas vezes, com Saturno, que é o planeta da realidade, daquela coisa mais pragmática, da disciplina, dessa coisa mais da razão. E o Sol em Virgem também falando dessa razão, mas ao mesmo tempo a gente também brincando com esse mistério. Então, assim, são muitas coisas, gente, e a gente precisa estar atento a esse movimento do mistério, mas ao mesmo tempo consciente de tudo. Eu vejo que é uma semana que pede muito essa consciência da gente, para que a gente não saia atropelando tudo ou fazendo tudo de forma muito impulsiva. Por que eu tô trazendo essa impulsividade, gente? Porque logo depois que a Lua fica cheia, né, eclipsada, igual eu falei pra vocês, um eclipse, gente, alguns dos luminares se apagam. E dessa vez é a Lua que se apaga. A Lua representa o quê? As nossas emoções, o passado, aquilo que veio de algum lugar. E o Sol representa a consciência, a razão, aquilo que vai pra frente. A Lua se apagando é como se fosse um holofote pro futuro, mas tem algumas bagagens que a gente precisa deixar. Não vai dar para levar tudo. Saturno tá falando, olha, a gente vai ter que restringir alguma coisa, vai ter que limitar alguma coisa, não vai dar para ter tudo da forma como a gente gostaria. Então a gente precisa cuidar muito desse lado emocional, que vai sentir muitas vezes esse desapegar, esse purificar, esse limpar de algumas coisas para que novas coisas possam se abrir. Então, por isso que a gente precisa cuidar muito da nossa plantinha interna. Somos feitas de emoções. Então, saúde mental em prioridade, que deveria ser muito prioridade na nossa vida, o cuidado com a nossa saúde mental, com a nossa energia, com o nosso corpo. Então tudo isso tem que entrar muito em prioridade essa semana, porque a gente pode sentir muito forte mesmo, tá? E eu vejo que isso é um movimento, gente, que já é um gostinho do que vai vir aí pra março do ano que vem. Eu falei isso muito do Vibes do mês, porque em março do ano que vem a gente vai ter um outro eclipse nesse eixo, começando de verdade o eixo de eclipses no eixo Virgem e Peixes e Virgem, que agora é só um experimento. Em março do ano que vem vai ter muita água para rolar nisso, então tudo que tá acontecendo agora, gente, todos os movimentos que a gente tá fazendo agora, vai reverberar daqui 6 meses. Então, no que a gente precisa ter sustentação, que é muito esse Saturno pede pra gente, Saturno em Peixes pede essa sustentação para alcançar esse sonho, para realizar aquilo que eu quero, para estar em conexão com aquilo que eu realmente desejo. O que precisa ser organizado, onde é que eu preciso sustentar isso para que tenha mais força para poder crescer, né? Então, assim, onde a gente tem peixes no nosso mapa, a gente precisa fazer um dever de casa ali muito certinho, tá? No final, vocês podem deixar onde vocês têm peixes, que eu vou tentar dar um insight para vocês, mas é ali o dever de casa, de acreditar em algo maior, mas também de se organizar para isso. E aí, esses impulsos, gente, é porque logo depois que a Lua fica cheia em Peixes, na manhã de quarta-feira, ela vai entrar em Áries. E Áries, gente, é um signo super impulsivo, ainda mais que Marte, que é o regente de Áries, está em Câncer, e é um signo super das emoções. Então, a gente precisa deixar o nosso coração agir, mas ao mesmo tempo de não se deixar levar pelas emoções de forma impulsiva. É muito importante a gente cuidar disso agora, tá? Da gente não sair destruindo tudo. É como se a gente tivesse um terreno, gente. E nesse terreno, de vez em quando, vem uma água. Essa água pode ser fértil, mas ao mesmo tempo ela pode vir como uma enxurrada e destruir tudo. Então a gente precisa saber dosar esses canais de água, porque muitas vezes não tem como dosar, né, gente? Não tem como controlar as emoções. Mas é importante a gente saber canalizar tudo isso, né? Colocar esse rio no fluxo certo para que a gente não seja impulsivo, mas sim assertivo com o agir com o coração, tá? E aí, essa lua em Áries, ela é bem afobada, né, gente? A gente quer meio que sair, pegar e fazer, impulsionar e às vezes, gente, pensa que, eu falei isso no Vibes do mês e vou repetir, um eclipse, alguma coisa se apaga e às vezes a gente tá numa sala escura, gente. E essa sala escura é para quê? Para que a gente possa ouvir com outros sentidos, sem ser com os olhos da mente. Essa coisa que engana a gente, a mente que limita, esses olhos que enxergam muito pouco do que realmente existe, que a gente nem faz ideia ainda.
Então, às vezes, a gente precisa se colocar nesses lugares mais fechados pra gente trabalhar esse olhar interno, esse olhar da nossa intuição, esse olhar da acreditar, da gente conseguir enxergar no escuro. E aí imagina, você tá lá numa sala escura, quando vê a Ares, aquele fogueirinho que vem aqui dentro, é que você quer sair correndo. Você vai sair correndo no escuro, você vai se machucar. Você vai se machucar. Então, assim, não é pra deixar de perder as oportunidades, de fazer, de ter coragem, de se desafiar pra vida, não. Mas é a gente ir caminhando, às vezes com um pouco de cautela, dia após dia, tomando decisões com base na consciência que a gente tem do que dá pra fazer naquele momento. Porque se a gente sair correndo, a gente vai se estrepar, a gente vai se machucar. E às vezes, gente, se a gente chegou num movimento limite da vida, assim, de não aguento mais, às vezes a gente vai ter que sair correndo mesmo, entendeu? E aí vai ter que arcar com as consequências de ter deixado chegar num limite das coisas em que você sair correndo e se machucar é menos dolorido do que ficar, às vezes. Então percebam, se coloquem aonde vocês estão, no limite das coisas, ou dá pra ir com consciência e paciência. É muito legal que vai com paciência, né, e constância ali. Mas às vezes a gente já tá doendo demais onde tá. Então a gente precisa, às vezes, sair correndo no fogo cruzado mesmo. Então, mas se a gente faz isso de forma impulsiva, sendo que não precisava fazer isso, a gente pode se estrepar lá na frente. Tá? Então, cuidado com as impulsividades essa semana, principalmente de quarta até sexta. Final de semana também, tá bem impulsivo. Não quer dizer que a gente precisa ficar na estagnação, não é sobre isso essa semana. A gente tá falando de signos mutáveis, peixes, virgem, toda essa energia mutável no céu. Mas também a gente entender que tudo que precisa mudar também precisa de um tempo, de um ritmo para as coisas. Tá? Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso. Agora, se a gente já tá no limite, já tá doendo, já tá assim, no grau de não aguento mais ou não dá mais, talvez sair correndo é menos dolorido, os tombos que a gente vai tomar e vai ter que levantar, do que ficar aonde dói. Isso é a mensagem pro final de semana até, porque o final de semana, depois que essa lua sai de Áries, na sexta-feira ela entra em Touro, apesar de Touro ser um signo mais lento, mais paciente, o final de semana tem um protagonismo de Plutão muito forte. Primeiro que na quinta-feira o Sol já tá fazendo um trígono com Urano, e Urano é faísquinha, né? Ele não é fogo, mas ele é aquele incômodo de querer fazer algo diferente, de querer mudar algo, de querer se reinventar. E aí chega no final de semana o Sol, que ainda está em Virgem, faz um trígono com Plutão, ao mesmo tempo que Plutão está fazendo uma quadratura com a Vênus. Então é uma energia de finalização, de morte para renascimento, ainda mais que é um dia antes do domingo, que é a entrada do Sol em Libra, que marca o equinócio, né? Equinócio de primavera para nós no hemisfério sul e de outono para quem está no hemisfério norte. Que é a passagem de um ciclo para o outro, né? De um signo para o outro, que fala de uma estação para outra. Então, Virgem é um signo mutável, por quê? Porque ele antecede a mudança de uma estação. E aí a gente entra na Libra, que é o início de uma estação, que é um signo cardinal, que dá início a coisas. Mas é igual eu falei para vocês, não vai dar para dar início com tudo que tá acumulado. A gente vai ter que liberar algumas coisas. Então, é uma energia de muita transformação, de muita limpeza, de muitas finalizações. A gente pode ver finalizações de ciclos, principalmente com relação a parcerias, sociedades, casamentos, relacionamentos, porque a Vênus está envolvida. Eu não recomendo transações financeiras muito importantes essa semana, porque é uma energia de eclipse, é uma energia um pouco nebulosa. A gente precisa tomar muito cuidado com golpes, com coisas que são meio duvidosas, tá? Então, assim, fiquem atentos. Mas também não é pra deixar a vida parar, tá, gente? Então, se tem alguma coisa pra resolver, pega e faz, né? Não tem, com consciência, com cautela. Não vejo que é momento pra gente fazer ritual, tá? Não vejo que assim, o melhor silêncio, o melhor ritual que a gente faz é o silêncio. O melhor ritual que a gente faz é se recolher, muitas vezes, quando a gente quer entender os sinais da vida, tá? Então, assim, menos é mais, às vezes, tá? E aí, no final de semana, tem essa energia expurgadora, né? Tô expurgando, ainda mais que a Vênus, que tá em conflito com Plutão, é a que rege a Lua, que vai estar cheia no signo de Touro. Então, o que na minha vida já não sustenta mais? Ou quais estruturas eu posso mover, de certa forma, sem abalar as estruturas maiores? Tá? Então, tem ali é como se fossem pilastras. Algumas pilastras dá pra mexer, algumas outras não dá pra mexer. A gente vai ter que fortalecer mais elas pra poder mexer lá na frente, tá? E aí, um outro ponto que eu queria falar pra vocês, o Sol também vai estar fazendo oposição com Plutão, com Netuno. Gente, é tanto movimento, principalmente mais de quinta em diante. O Sol na quinta faz trígono com Urano, ao mesmo tempo que na sexta faz oposição com o Netuno, ao mesmo tempo que no sábado faz
trígono com Plutão. Assim, são movimentos fluidos, ao mesmo tempo movimentos desafiadores. Coisas surpreendentes podem surgir, coisas que a gente não estava vendo, não estava enxergando. Realidades, a gente precisa trabalhar bastante com a realidade para não cair, né, nos processos de ilusão, de expectativa, de cuidado, gente. A vida é no que tá aqui agora. A gente sonha sim, mas a gente precisa fazer o sonho acontecer no que tá aqui no hoje, mas sem deixar de olhar lá para frente. Então, assim, muitas coisas, gente. É um movimento de muita cura também, porque Plutão e Netuno, que estão em uma jogada, fala muito desse ressignificar de muitas coisas, desse transmutar de muitas coisas, desse liberar de muitas coisas. Então, assim, é um movimento de liberação também, tá? Apesar da Lua estar cheia. E um ponto também é Mercúrio, que vai fazer uma oposição com Saturno na quarta e uma quadratura com Júpiter na sexta. A comunicação muito falha essa semana, gente. A gente fala alto, a pessoa entende peixe. Então, assim, os acordos não são os mais favoráveis nessa semana. Mas às vezes, uma chamada pra gente trabalhar mais o nosso senso de discernimento, de saber priorizar, de saber discernir, de saber o que serve e o que não serve. Tá um ótimo momento pra gente analisar, pra gente ponderar, pra gente discernir, pra gente ter um olhar mais aguçado com relação às nossas conversas, às nossas trocas, às nossas decisões, tá? Então, assim, gente, é uma semana bem movimentada, é uma semana que a gente precisa estar muito atenta aos nossos pensamentos, para que eles também, nessa posição, Mercúrio com Saturno, com Júpiter, é uma confusão mental, por isso que eu falei, não é uma semana que a gente tem todas as certezas, tem todas as respostas, mas isso ajuda também a gente estimular coisas novas que podem surgir para nós. Então, aquela ideia, aquele clique, aquele entendimento que, opa, tem outro caminho aqui, talvez. Então, assim, paciência. O final de semana vai pedir essa paciência do touro. Eu falo melhor dos movimentos do dia lá no grupo do WhatsApp, grupo gratuito, gente, mais de 600 pessoas. Então, se você quer receber um áudio todo dia falando, olha, a dica do dia tal é essa, hoje tá um dia mais assim, me pede aqui o link para você entrar. Nossa comunidade é a coisa mais incrível que existe. Na semana que vem, provavelmente, eu vou ver como é que vai estar a agenda, na verdade, mas já na semana que vem, é na semana que vem? Ah, não, é no dia 30. Vai ter o Happy Hour dos Viajantes, que é um encontro mensal que a gente anda fazendo, gratuito, com, assim, coisas riquíssimas, movimentos riquíssimos sobre algum tema. E vem aí, eu vou contar pra vocês mais. Se vocês sentirem de tirar o oráculo, por sinal, vou ler a carta do oráculo, gente, pra gente fechar esse vibes. A carta que eu escolhi foi a Serendipidade. Abro-me à sincronicidade do mistério. Essa carta tem tudo a ver com essa semana. Essa é a carta que eu tiro para os oráculos, se você sentir de ter aí um guia mais rápido, por WhatsApp, vem conversar comigo, porque esse é um trabalho que eu entrego toda semana. Aqui no link também tem, tá? Na descrição tem o link aqui. O mistério é irrevelável. Por mais que tentemos decifrá-lo, nossa compreensão não é capaz de alcançar sua amplidão. Existem muitos mistérios que continuarão a ser um mistério, eternamente. Essa é a arquitetura cósmica. Serendipídia é um anglicismo que significa aparentemente por acaso, entre aspas, pois não existe coincidência. Serendipidade é o alinhamento mágico dos eventos, a intervenção do inconoscível. Quando saímos do aparente e adentramos o mistério, descobrimos que estamos emaranhadas numa coexistência harmônica e que, portanto, há sempre uma pontualidade no surgimento de um milagre. Esta carta te convida a abrir-se para a sincronia da vida. Pare de planejar ou querer definir o que há de ser. Abra espaço para o mistério manifestar o impensável. Espere o inesperável. Você está em alinhamento perfeito com os aprendizados que está pronta para experienciar e sua jornada ressoa em perfeita harmonia com as leis cósmicas. Você é um canal de providência divina e sua vida está sendo amparada a todo momento, mesmo quando se sentir desconectada. Saiba que o mistério já compreendeu o que você realmente necessita e irá te fornecer o fundamental para a sua caminhada rumo ao seu crescimento. Prepare-se para presenciar milagres que você não planejou. Observe e siga os sinais do oráculo maior, que é o mistério da vida. Peça pelos seus milagres e trabalhe por eles. Essa última frase é minha. Peça pelos seus milagres e trabalhe por eles. A vida pode surpreender a gente positivamente a todo momento. Não esqueçam disso. Me deixem aqui o posicionamento onde vocês têm peixes no mapa no grau 25. Essa pisciana de sol no grau 25 irá se recolher, mas eu venho responder em breve vocês. Compartilhem esse vídeo com quem vocês sentirem. E eu desejo uma semana de mistérios lindos se revelando pra gente, de milagres
potentes acontecendo na nossa vida, entendendo que nada cai do céu, mas que tudo está no nosso caminho quando a gente se movimenta até ele. Então, um super beijo pra vocês, que vocês se resguardem, que vocês tenham um eclipse muito iluminado, pra gente se preparar pro que vem em março do ano que vem. Um beijo enorme no coração de vocês e até semana que vem.